Olá, queridos irmãos. Hoje, sábado, dia 20 de fevereiro, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos mostra a conversão de Levi, que é Mateus, que é São Mateus. E também nos traz a narrativa daquele incômodo, daquela inquietação, da murmuração dos fariseus, dos doutores da lei, dos mestres da lei, porque Jesus se senta à mesa com os pecadores. E Jesus muito bem responde: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Jesus tem uma atração pelos pecadores, pelos miseráveis, pelos mais fracos, pelos mais vulneráveis, pelos pequenos. Por isso que Ele está sempre com os pecadores, Ele está sempre com os últimos, Ele escolhe os piores. E isso incomoda profundamente os fariseus e os doutores da lei. Ao mesmo tempo que Jesus tem uma opção preferencial pelos últimos dos últimos, ao mesmo tempo que Jesus sente uma atração profunda pelos mais miseráveis, pelos mais pecadores, Ele deixa claro que os chama à conversão. Não é que Ele se conforma ou compactua com aquela situação. Quando Ele diz que veio para os doentes, Ele reconhece que estes estão doentes. Portanto, eles necessitam de cura. Eles necessitam de conversão. Devemos nos colocar nesse sábado, dia dedicado à Virgem Maria, o primeiro sábado após as cinzas, o primeiro sábado de Quaresma. Nós somos chamados a pedir o auxílio de Nossa Senhora Pietá, mergulhados na espiritualidade dessa Quaresma. Somos chamados a mergulhar profundamente numa conversão, assim como Levi, que se torna Mateus. Qual é o homem velho que eu preciso abandonar? Quais são as coisas velhas que nessa Quaresma eu preciso abandonar? O que precisa ser gerado de ressurreição em mim? Como que nesse sábado Nossa Senhora Pietá pode nos auxiliar? Um pecado muito grande que o Evangelho narra hoje é o pecado da murmuração. A murmuração que os fariseus geram aos discípulos. Quando eles chamam os discípulos e dizem para os discípulos: por que vocês estão comendo e bebendo com os pecadores? A murmuração, ela muitas vezes é um pecado muito mais grave do que parece ou do que nós pensamos.
muitos santos diziam que a murmuração é um pecado mortal. Um deles é São Tomás de Aquino, que nos explica dizendo que a maledicência, que significa revelar o pecado do outro, não é tão grave quanto a murmuração. Até mesmo a calúnia, quando você fala do pecado do outro não sendo verdadeiro aquilo, ou seja, você inventa um pecado do outro, nem mesmo a calúnia, ela se torna tão grave quanto a murmuração. Porque a murmuração, ela destrói um relacionamento. Ela destrói um relacionamento de confiança e de amizade. É isso que os fariseus tentam fazer entre os discípulos e Cristo. Eles tentam contaminar os discípulos. A murmuração, ela tem esse objetivo: destruir um relacionamento. É assim que a teologia nos explica. A igreja nos diz que seria aceitável esse desejo de destruir o relacionamento de confiança e amizade entre duas pessoas apenas se fosse uma ocasião de pecado gravíssimo, de pecado mortal. Porque daí, com muita caridade, eu estaria evitando que essa pessoa, através desse relacionamento, cometesse um pecado gravíssimo, um pecado mortal. São Tomás de Aquino dizia que a murmuração é mais grave do que o roubo, porque a amizade é mais necessária para a vida do que os bens materiais. Mais grave ainda do que a murmuração contra uma pessoa é a murmuração contra a igreja ou membros da igreja, porque a pessoa acaba se afastando. O relacionamento que é destruído de confiança e amizade é com a igreja e com Cristo, por conta da sua murmuração. Ah, se nós soubéssemos a gravidade do pecado da murmuração. Quando em algumas ocasiões eu resolvo murmurar contra pessoas da igreja, contra um sacerdote, contra um bispo. Eu resolvo murmurar contra irmãos de caminhada. Eu resolvo murmurar contra lideranças da minha comunidade. Eu estou diretamente afastando outras pessoas da igreja e de Deus. Eu estou destruindo o relacionamento dessas pessoas de confiança e amizade com Deus e com a igreja e com a comunidade que ela faz parte. Um pecado gravíssimo e mortal. Que nesse sábado nós possamos refletir profundamente sobre a necessidade de nos afastarmos desse terrível mal que é a murmuração. Quando eu me ponho a falar mal da comunidade, sobre a condução da comunidade, sobre os líderes da minha comunidade, eu estou diretamente afastando outras pessoas, esfriando outras pessoas, amornando o relacionamento dessas pessoas com Deus, com a igreja e com a comunidade dela, do carisma, da vocação que ela tem. Nesse sábado, nós somos chamados a nos aproximar do coração imaculado de Nossa Senhora Pietá e nos colocarmos como pecadores, nos colocarmos na postura de Levi, de Mateus, e não da dos fariseus, e não da dos mestres da lei, que murmuram, que julgam e que condenam. Mas muitas vezes são muito mais pecadores do que aquele publicano, do que aquele pecador público como um cobrador de impostos. Nas suas capas, nas suas máscaras, muitas vezes por dentro, toda a podridão do pecado escondido. Santa Teresa d'Ávila dizia: se nós soubéssemos o que é uma alma em estado de pecado mortal, seria pior e mais terrível do que qualquer cadáver pútrido, decomposto, rétido e asqueroso. Muitos santos partilhavam que uma alma em pecado, ela cheira muito mais mal do que um cadáver em decomposição. Ah, se nós soubéssemos. Mas Jesus, ele tem sede de nós. Tem sede de nós. Ele não sente repulsa. Ele não sente nojo da nossa alma, que quando está em pecado, fede,
mais do que um cadáver em decomposição. Ele não sente repulsa, pelo contrário, ele sente uma atração profunda, ele sente um amor profundo. E quanto mais em pecado, mais ele te deseja, mais arde no seu coração o desejo de estar com você, de sentar à mesa com você, de se fazer um com você. Nós precisamos apenas nos apresentar como esses miseráveis. Sejamos como Levi no dia de hoje. E nos afastemos de qualquer possibilidade de sermos como os hipócritas fariseus. Vamos expor as nossas misérias, vamos reconhecer que somos fracos e vamos nos deixar ser alcançados por tamanha, imensurável misericórdia de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.